Galera, 50-50 nos jogos de ontem no Campeonato Brasileiro dos times mineiros. O Galo perdeu lá no Ceará para o Fortaleza por 2-1 e o Cruzeiro venceu o São Paulo no Independência por 1-0. Antes de falar dos jogos, vamos lá de novo. Faça sua inscrição no canal do Mendel, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho, né? As notificações chegarem no seu celular, assim, de primeira, em primeira mão. Antes de falar dos jogos de ontem, só um rapidinho adendo aqui. Tá passando agora na televisão aqui o Brasileiro Feminino, né? Santos e Flamengo na Vila Belmiro, quartas de final. Acho que o jogo da volta das quartas de final. E a Vila Belmiro vazia, portões fechados. O que as meninas do Santos têm a ver com aquela palhaçada de quarta-feira? Elas estão prejudicadas. O torcedor, que não tem nada a ver com a história, foi lá para assistir o jogo prejudicado também, porque no Brasil as autoridades do esporte são incompetentes a ponto de não conseguir separar as coisas. Tem um monte de câmera no estádio. É fácil identificar o vagabundo que jogou a bomba lá no gramado. Pega esse filho da puta e põe esse cara na cadeia. E deixa, não solta não, porque no Brasil solta com 24 horas, né? E aí, se pegar esses caras, prender e deixar preso, não vai, acabou. Ninguém vai fazer mais essa bagunça. Não. Interditou o estádio, né? Interditou a Vila Belmiro. E aí tem um jogo hoje do Brasileirão Feminino, portão fechado. Ah, velho. Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro ganhou de 1-0. O Galo perdeu o Fortaleza por 2-1 lá no Castelão. O Galo jogou primeiro, jogou 6,5. O Galo não jogou bem. De novo perdeu um caminhão de gols. Diferente do jogo do Fluminense, quando o Galo teve o controle do jogo, o Galo fez um bom jogo, merecia ter vencido, se não fosse o Fábio fazer aquele monte de defesa. Ontem não, ontem o Galo não teve momento algum controle do jogo, Fortaleza bastante à vontade na partida, jogando em casa. E engraçado, velho, as pessoas, como que a imprensa no Brasil trata as coisas, eu morro de rir às vezes. Filipão chegou, até concordo num ponto que o Filipão chegou, ele resgatou, né, nessa função de resgatar o elenco, né, ele é um paizão, ele consegue trazer o grupo para ele, coisa que o Cudê não conseguiu. Pelo contrário, o Cudê conseguiu afastar os jogadores dele com essas cagadas que ele, um monte de coisa que ele falou aí, falou um monte de merda, reuniu o grupo no vestiário para falar que não confia no grupo. Os caras aqui para ele, ó. Mas aí o Filipão, nessa parte sim, nessa parte aí ele consegue trazer o grupo de volta para ele. Mas aí eu vi logo após o jogo do Fluminense gente colocando no Twitter, na internet, nos sites de esporte, o time já tem a cara do Filipão. Porra nenhuma, gente, não tem, gente. Não tem a cara do Filipão ainda não. Fez um treino antes do jogo do Fluminense, um treino antes do jogo de ontem. Como já tem a cara do Filipão? No jogo de quarta, ele dividiu ainda o comando com o Lucas Gonçalves. Ontem, de fato, sim, ele foi o técnico do time. Mas já tem a cara do Filipão com 2 jogos. Porra, velho, me ajuda aí. É lógico que não. É evidente que não. Isso vai ser com o tempo. Você consegue, já dá pra ver uma ou outra preferência dele. Patrick aberto pela ponta esquerda. Ontem, depois que o Ior saiu, ele colocou o Edenilson. Ele entende que o Edenilson entrega mais que o Igor Gomes dentro da proposta de jogo do Filipão. Eu acho que não, acho que o Igor Gomes entrega mais do que o Edenilson, mas o Filipão que decide. O que eu achei esquisito ontem foi o Saravia. A única explicação para o Mariano não ter jogado ontem, depois daquele grande jogo que ele fez na quarta-feira, foi poupando para o jogo de terça-feira contra o para a Libertadores, porque o Saravia é muito abaixo. O Saravia é muito abaixo do resto do time, totalmente desconexo. Não entendi essa do Filipão, não. Não entendi mesmo. Espero que tenha sido isso, né? Preservando o Mariano para o jogo de terça-feira, que é um jogo decisivo. Que se sai lá de Assunção desclassificado da Libertadores, o ano acabou. Porque já está ficando longe no Brasileirão da ponta, né? Está em 8º lugar, pode cair mais posições hoje, acabando a rodada. E porque fez 2 pontos nos últimos 9, né, nos últimos 3 jogos, empate com o Bragantino por 1-1, empate com o Fluminense 1-1 e perdeu ontem para o Fortaleza. 2 pontos apenas em 9 disputados. Já começa a ficar longe pelo pelotão da frente. Tudo bem que o brasileiro é muito equilibrado
e ele faz agora 2 jogos seguidos em casa contra o América e contra o Corinthians, se ele ganha esses 2 jogos, vai encosta de novo lá em cima. Mas se não ganha também, aí complica, né? Tá desgarrando demais. E ser eliminado da Libertadores na primeira fase vai ser um baque, vai ser um prejuízo tremendo para o clube, né? Pelas finanças do clube. Até porque vai ser potencializado mais ainda depois da cagada do Cudê lá em Itaquera, né? Quando ele escalou o Mertimer contra o Corinthians e deu no que deu. Então, ser desclassificado da Libertadores de uma maneira prematura, embora a vantagem seja boa, pode perder por um gol de diferença, e o Filipão sabe jogar mata-mata com poucos, perder por Libertad terça-feira, voltar desclassificado, vai ser um prejuízo tremendo, visto que o Atlético não tem dinheiro, né? O Atlético tem uma dívida astronômica e a SAF, a tendência é que ela saia agora no meio do mês de julho, né? E é lógico, vai demorar mesmo, porque não é uma brincadeirinha de criança, não. É 1,8 bi que está em jogo, é muita grana, então demora mesmo. Mas o time estacionou ali no meio de tabela e tem que reagir rápido contra América e contra Corinthians. Mas antes, Libertadores no meio de semana, terça-feira, jogo decisivo. Se der ruim, vai dar ruim mesmo, literalmente. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0, um jogo mais tarde, no Independência, né? Noite gelada, frio, um caralho, público legal. E o Cruzeiro começou o jogo, né, impondo uma pressão gigante, tanto que saiu o gol logo no começo. Porém, o Cruzeiro deu a bola para o São Paulo, o Cruzeiro fez o gol, deu a bola, e aí, meu amigo, foi um sufoco atrás do outro. O Rafael Cabral pegou tudo, ele que foi muito criticado contra o Fortaleza. Ontem ele se redimiu, ontem ele fez um partidaço, pegou uma bola do Calera de cabeça, puta que pariu, que defesaça. Mas acontecerão jogos assim, né, no Brasileirão, onde o Cruzeiro vai jogar bem e vai perder, onde o Cruzeiro vai jogar mal e vai ganhar, porque o Brasileirão é muito equilibrado. O Cruzeiro, quarta-feira contra o Fortaleza, foi um desastre, né? Foi uma coisa horrorosa. O Cruzeiro jogou mal e o Cruzeiro escapou de tomar uma goleada, porque depois que tomou o gol, o Cruzeiro foi para cima de qualquer jeito e deu espaço para tomar 3, 4 gols do Fortaleza. Ontem foi o contrário, ontem o time recuou, o São Paulo imprimiu uma pressão fortíssima. No segundo tempo, então, foi uma coisa absurda, e o Cruzeiro conseguiu suportar essa pressão, pontuou, venceu, dá uma desgarrada do grupo lá de trás, o Cruzeiro começava a olhar a tabela de um jeito diferente, começava a enxergar o Z4 muito próximo. O Cruzeiro venceu, dá uma desgarrada. A gente sabe que o campeonato do Cruzeiro não vai ser um campeonato de Libertadores, é um campeonato diferente, um campeonato de permanência na primeira divisão. E porque como o Cruzeiro começou o Brasileirão bem, né, fazendo bons jogos e pontuando, né, venceu o Santos, chegou a liderar o Brasileirão ali por algumas horas, e o torcedor, porra, vamos lá, esse ano, não, calma. Eu já falei isso aqui milhões de vezes, o Brasileirão ele exige muito do elenco, e quando o Pepa olha para trás, olha para o banco, ele fala assim, tá danado o negócio aqui. Virão reforços, já chegaram alguns reforços, Lucas Silva tá vindo aí, mas ainda assim é pouco. E a gente sabe que não vai trazer mais reforços porque não tem. Né? Ronaldo falou que o negócio está curto lá pro lado dele, não tem dinheiro. E o campeonato do Cruzeiro vai ser um campeonato de meio tabela. O torcedor sabe disso, o torcedor tem consciência disso. Não cair é a meta número 1. O resto que vier, louco, com certeza. Agora o Cruzeiro pega o Internacional na semana que vem, tem uma semana cheia de preparação aí, né, para o Pepa ajustar o time, que ainda tem problemas, o ataque principalmente, de novo passou em branco. A fase do Gilberto e do Henrique Dourado é uma coisa assim, inexplicável. O Gilberto é um baita no centroavante, né? Por onde passou fez muitos gols, no Bahia principalmente, no São Paulo, teve uma passagem bacana por lá. O Henrique Dourado, todo mundo sabe do potencial dele, mas a bola não entra. A bola não entra de maneira alguma. Ontem o gol foi contra, o gol foi do Rafinha, meteu a bola para dentro do gol. O último gol do Gilberto foi contra o América, no dia 14 de maio. Tem bastante tempo que o ataque do Cruzeiro não faz um golzinho. Mas é fácil, uma hora a bola vai entrar. Uma hora a bola bate na canela, na cabeça e entra, né? E aí o Cruzeiro vai conseguir aí, vai ser isso aí, tá? O Brasileirão do Cruzeiro vai ganhar um jogo hoje, perde outro aqui, empata outro ali, vai ser isso aí. Vai ser
uma busca aí por meio de tabela para baixo. Acima disso, acima do 10º lugar, vai ser meio complicado, porque tem gente demais encostando aí, Fortaleza passou, tem o Internacional chegando também, o São Paulo está ali no meio de tabela, o Galo deu uma caída, mas está ali no meio de tabela. Então a tendência do Cruzeiro é essa mesmo aí. Se chegar ali no final do ano, 10º lugar com 53 pontos, nossa, tá de parabéns, maravilhoso. Essa é a realidade do Cruzeiro, beleza? Valeu, um abraço.